Fala pessoal da quarentena, você que está aí em isolamento social, você que está indo trabalhar, enfim, você que está fazendo alguma coisa nesta época muito estranha, né, que estamos vivendo, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Diego Pédia, o canal do YouTube que discute boletins comentados sobre o coronavírus, a Covid-19 e tudo associado a isso, além de ciência, política e um monte de outras coisas que a gente vai conversando devagarzinho com o passar dos tempos. Este é o episódio número 4. Um dia vai ter uma legenda chique aqui dizendo essas coisas. E vocês devem ter notado que demorou para sair o episódio 4 em relação ao episódio 3. Houve aqui uns probleminhas técnicos, aí tive que resolver, conectar headphone, enfim, resolver coisas de quem está aprendendo a gravar coisas para o YouTube, para a internet. Então, peço desculpas aí pela demora, mas vou tentar reduzir o tempo de um episódio para o outro. E nós, por conta desse atraso, né, de uma semana de episódios, a gente acumulou assunto. Então talvez o plano de deixar os episódios pequenos, eu acho que está indo cada vez mais difícil de ser concretizado. Mas vamos lá, o importante é a gente manter a qualidade do que vamos conversar. Estou aqui de cabelo novo, graças a minha irmã que cortou meu cabelo em casa. Agradecer a ela, você se garantiu, mana. E é isso, são tempos de pandemia, nós temos que nos virar da forma que dá certo, né? Então, cortar cabelo em casa, improvisar isso, fazer uma gambiarra daquilo e de pouquinho em pouquinho a gente vai ajeitando as coisas, beleza? Então, vamos aos nossos assuntos, são vários e vamos começar pelo de sempre, né? Que é o andamento do coronavírus aqui no estado do Ceará, como era previsto, eu disse isso já nos episódios anteriores para vocês, a gente tinha uma tendência de crescimento rápido e ela está mais ou menos se concretizando nesse sentido. Então, os dados da Secretaria Estadual demonstram isso, bem como das diversas secretarias municipais. Nós vamos ter um panorama geral e vocês vão acompanhar a diferença de cada uma dessas realidades, beleza? Então, a gente sempre começa pelo aquele nosso sisteminha, o Integra SUS, que eu vou botar ele aqui na tela e reduzir a minha imagem, deixar ela aqui bem pequenininha no cantinho, para que vocês possam ver. Esse sistema vocês já estão acostumados. Aqui no Ceará a gente utiliza essa plataforma, né, que é uma espécie de painel epidemiológico público, com dados públicos, e o Integra SUS é atualizado todo dia, umas 2 vezes a 3 vezes por dia. Aqui vocês podem ver, ó, dia 26/4, que é o dia que está sendo gravado esse episódio, já foi mexido às 14h30, né? Então, agora às 17 e pouco, talvez eles já mexam novamente e atualizem. Então, vamos ao que interessa. Aqui no Integra SUS, vou abrir, vou deixar aqui para mim mais fácil de manipular o sistema. Então, hoje, dia 26, nós temos aqui 6.086 casos. Vocês devem lembrar que no vídeo passado a gente estava ali na casa de 2.000 e poucos casos, né? Então sobe muito rápido de 1 a 2 semanas para outra. Então a gente está nesse contexto de subida rápida. Então 6.086 casos. O número de óbitos tem subido também de maneira relevante. Se você olhar esse número de 359 com a proporcionalidade da população, é um número relativamente alto. Aqui a taxa de letalidade 5,9% e 134 municípios estão com casos, né? E aqui tem a lista de todos os municípios para vocês terem uma dimensão. Importante vocês saibam que agora o Integra SUS permite baixar a planilha de dados. É um CSV meio complicado de mexer, então se você não sabe mexer com isso, tem que converter para Excel para poder fazer um planilhamento legal. Então, mas para quem sabe mexer com dados já é uma tarefa bem mais legal. Eu queria agradecer ao pessoal do Integra SUS por ter disponibilizado essa ferramenta, porque para mim facilita muito para consolidar os dados, né? Eu tinha que fazer literalmente no braço, município a município, todas as coisas, então era complicado. E aqui tem um dicionário de dados que explica como a gente pode fazer esse fracionamento de dados, certo? Outra ferramenta legal que vocês precisam conhecer aqui no Integra SUS, deixa eu vir para cá, indicadores do coronavírus, você clica aqui, espero eu que o sistema não trave. Aí aqui há várias coisas legais para vocês poderem olhar, mas vamos nos concentrar hoje na seguinte questão. Nós temos aqui os mapas analíticos, né? Você dá uma clicada aqui e você vai ter basicamente
tipos de mapas para poder dar uma olhada aqui. Não vou abrir todos, né, mas queria só que vocês se concentrassem hoje nesse mapa de calor temporizado, porque eu vou comparar com aquele outro mapa que em todo vídeo eu mostro aqui para vocês. Se você der uma olhada, ele vai carregar aqui em algum momento, quando a internet colaborar e o computador também. Aí ele avisa aqui, né, que os dados são anônimos, enfim, que não tem como localizar a residência da pessoa e que é uma base, né, para a gente ter visão do que acontece. A atualização está aqui no dia 26, agora 16h28, pouco tempo atrás aqui. E aí vai carregar aqui um mapinha que vai dar para a gente ver no tempo como é que foi a evolução dos casos em relação aos municípios. Enquanto ele não abre, eu vou aqui para aquele outro mapa já conhecido de todos nós, que é o... Deixa eu dar logo uma atualizada aqui, né? Não sei que assim... O sistema está lento, porque muito provavelmente o pessoal já está mexendo para atualizar agora às 17. Então, meio que esperado que o sistema fique mais lento. Bom, vamos lá. Aí eu vou subir aquele outro mapa que vocês já conhecem. Aqui para imagem central. Pronto, tá aqui ele. Se vocês deram uma olhada, tá bem recheado de municípios com casos, né? Eu vou aqui dar uma ampliada para vocês depois terem uma ideia comparativa de como é que as coisas estavam antes e como é que elas estão agora. Esse mapa aqui foi atualizado ontem, ou seja, dia 25, ali no período da manhã. Então ele tem um dia de diferença mais ou menos em relação aos dados de hoje, mas dá para ter uma dimensão de como se espalhou aqui por todas as regiões. Então você tem praticamente todas as regiões têm casos, alguns poucos casos, alguns muitos casos, e a gente não sabe exatamente o tamanho da epidemia, porque veja bem, a gente ainda tem uma subnotificação grande. Falta de testes, a gente não tem como testar massivamente a população, então basicamente quem está chegando no serviço de saúde está sendo mais ou menos essa realidade, e só por isso ela já é preocupante, né? Então imagine quando a gente começar a testar mais pessoas, talvez tenha uma dimensão real do que seja esta pandemia. Aí, para você ter uma dimensão comparativa, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o mapa de ontem, dia 25. Vamos ver aqui a diferença. Veja que está praticamente tudo cheio, e esses pontinhos vermelhos são as mortes. Elas estão se espalhando pelo estado. Claro que a maioria aqui na Fortaleza e região metropolitana, isso tem seguido uma tendência que a gente já disse lá no episódio 2, que isso estava por acontecer, porque era o que os cálculos mostravam, que era a tendência, inclusive, das novas incidências mostravam. Então, está mais ou menos se concretizando aquilo do previsto. E reforça a necessidade de não afrouxar o isolamento social em nenhum município, mesmo os que têm poucos casos, porque pode ser que haja muitos casos e a gente só não conseguiu ainda testar e diagnosticar essas pessoas. Aí cria uma cadeia de contaminação muito forte que precisa ser interrompida, certo? Então, existe uma imagenzinha aqui que eu sempre coloco, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é dia 25, né, ontem. Veja como é que estava no dia 10. Que é essa imagem aqui que eu vou subir já. Assim, que pronto, tá aqui. No dia 10 de abril de 2020, perceba que ainda havia muitos municípios aqui, ó, sem caso ou com pouquíssimos casos, e as mortes estavam concentradas em Fortaleza e região metropolitana aqui em cima, região norte, um pouquinho aqui perto do Cariri, né, alguns municípios, e aqui pro lado de cá, uma ou outra do litoral, aqui pro lado do Aracati. Quando você olha agora, dá para ver nitidamente que aqui, ó, há uma massa inclusive de casos espalhados, né, e uma quantidade relevante de mortes. Isso é porque a gente não chegou em maio, né, que é quando deve ocorrer uma subida relevante de casos e talvez de óbito. Então, por que a gente sempre diz isso aqui? É para reforçar a necessidade do isolamento social. Não tem muito milagre
Então, e a gente tem visto, eu vou mostrar os dados agora, que existe uma pressão, que já era esperada, inclusive, econômica e política, para o fim do isolamento social e uma flexibilização desse isolamento social. Então, isso já era esperado e já tem reflexos objetivos, né? A régua que a gente sempre usa são aqueles dados do Google. Deixa eu olhar aqui para não esquecer, né? Os dados do Google, que são os dados de mobilidade urbana. Deixa eu voltar aqui o IntegraSUS antes de ir para o Google. Aqui, agora eu vou para a página. Que são os mapas de calor. Você tem um mapa estático e tem um mapa, digamos assim, dinâmico, né? Que é o que a gente está tentando ver aqui. Ver se ele carrega. Deixa eu tentar carregar o mapa estático. A gente tá aqui. Pronto. Se você olhar aqui no mapa, essas manchas de calor mostram uma certa concentração de casos sendo distribuídos pela região. Comparando essas manchas com aquele mapinha colorido, que é o que eu sempre mostro aqui para vocês, dá para ver que os casos estão se espalhando pelo estado, né? Então é urgente e necessário, aqui o mapinha colorido, que a gente preste atenção no caminhar dessa doença, né? A gente está aprendendo à medida que ela vai se desenvolvendo, mas também já temos uma série de conhecimentos que permitem, né, saber que o isolamento social é um dos caminhos mais adequados. Ok? Então essa ferramenta aqui do IntegraSUS eu recomendo que vocês acessem, né, que são os mapas analíticos, é uma ferramenta nova e a gente tem muita informação bacana vindo dela. Voltando aqui aos outros dados, né, do IntegraSUS, vocês podem ver aqui, ó, indicadores do coronavírus. Vamos voltar aqui para o boletim, que é o boletim do dia, né? Ele carrega e tem, de certa forma, tem se mantido aquela linha, né, de casos que vocês estão vendo aqui, ó, que é uma quantidade grande de infectados, né, nessa barrinha aqui do lado direito, né, é uma quantidade grande de infectados ainda na faixa adulto jovem, ou seja, permanece aquela tendência de que se os adultos acharem que estão imunes ao processo, os adultos jovens e os adultos ali de meia idade, não é verdade, né? Então eles são a maioria dos contaminados e podem contaminar as pessoas do grupo de risco, e eles também podem ser grupo de risco e também podem complicar, não necessariamente não sendo do grupo de risco, certo? Então isso mostra que a gente tem que prestar muita atenção e colaborar com o isolamento social. Aqui você tem a subida de casos, oscila bastante, né? Aqui no estado do Ceará, mas a tendência tem sido de crescer. Às vezes cresce pouquinho, às vezes cresce muito, mas sempre crescendo a quantidade de casos, e aqui a quantidade de casos comparados com os óbitos, né? Parece pouquinho, mas são muitos, né, se você colocar isso em perspectiva e em escala. Vamos agora para o meu roteirinho, senão eu me perco. Esse aqui já foi. Agora vamos mostrar justamente essa tendência de redução do isolamento social que tem acontecido, né? Vou colocar aqui para vocês os dados de mobilidade do Google. Subindo aqui. Até agora está dando certo, que a situação não está travando, né? Isso é uma coisa muito boa. Então, dito isto, vamos lá. Esses dados aqui são do dia 5 de abril. Ainda estamos dentro do mês de abril para poder fazer esse comparativo. Já havia uma redução do número de, assim, proporcional, né? Deixa eu colocar aqui a câmera sumiu. Pronto. Já havia uma redução considerável aqui
dia 5 de abril por conta de todas aquelas coisas que a gente já vinha conversando. Assim, haveria uma pressão muito grande e as pessoas também burlariam o isolamento social, porque o isolamento social também tem vários problemas, né, que precisam ser analisados, haja vista que a, ele tem que ser contextualizado com as condições de vida das pessoas. Então, assim, nós temos um tipo de isolamento social que pode ser feito pela classe média, que tem uma série de redes de proteção, que não necessariamente pode ser feito pelas comunidades. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção para não descontextualizar o processo, tá? Então, e as comunidades têm que encontrar as suas formas, o seu jeito de reduzir, inclusive, os danos ocasionados pela circulação de pessoas. E isso está sendo feito, desculpa. Isso está sendo feito. Você vê várias matérias na televisão que, inclusive, a Central Única das Favelas está tentando fazer esse movimento. As organizações da sociedade civil e o poder público, né, a política de assistência social, tem tentado dialogar para, de alguma maneira, as pessoas conseguirem fazer isolamento social mesmo com dificuldades, ou circular menos, né? Circular só o estritamente necessário. Dito isso, dia 5 de abril, no total o Brasil tinha, são os dados agregados gerais, né? Deixa eu voltar aqui para eles. Estava com 67% de redução de circulação, cara, uma circulação até boa, mas já foi mais do que isso, já foi 76, já foi 75, né? E agora estamos com 67, então baixou. O estado do Ceará, lá embaixo, que é o que interessa para nós aqui, lá tá aqui, ó, tava com 74 de maneira geral, né? Baixou, já tinha sido maior do que isso. Quando a gente vai aqui pro dia 15 de abril, que é essa próxima tela, ou desculpa, dia 17 de abril, pertinho agora, olha como baixou. 55 geral no Brasil, a redução de mobilidade. Se você olhar lá em cima, que era aqui 67% no dia 5, no dia 17, 55, baixou um bocado, né? Então isso já é um fenômeno que a gente tem visto inclusive na televisão isso acontecer de certa maneira. E aqui no dia 17 de abril, vamos lá para o estado do Ceará. Você sabe disso, né? Eu já mostrei isso nos outros vídeos, acessar isso aqui pelos relatórios de mobilidade do Google e olhar o seu estado, né? A gente vai olhar do Ceará porque é o que interessa aqui para este canal. Ó, 68. Deu até uma melhorada, né? Nesse aspecto aqui das pessoas saírem para, enfim, fazer alguma coisa recreativa, né? E as outras também sofreu uma certa variação. Então isso é um dado de que oscila o processo de adesão ou não das pessoas ao isolamento social. E aí tem um dado muito legal que eu trouxe aqui para vocês. Você já deve ter visto na mídia, né? Mas é sempre importante mostrar para todo mundo e que fique registrado. Eu já tinha dito isso colocando lá no segundo vídeo, salvo engano, no segundo capítulo aqui do episódio, mostrando os dados de busca do Google em relação ao que as pessoas falam, as lideranças políticas, né, governadores, prefeitos, presidente da república, enfim, que eles têm poder de mobilizar ou desmobilizar as pessoas para aderir ao processo de isolamento social. E vocês acompanham aí a confusão política e os debates conflituosos que tem no nosso país, nos diversos estados do Brasil, que isso tem impacto no andamento da pandemia, né? Então, países mais coesos, com um discurso mais coeso, passaram com menos danos, né? A gente está com um festival de discursos de toda ordem, né? Então é uma disputa narrativa enorme, a população confusa no meio dessa confusão de orientações, né? Uma hora o Ministério da Saúde dizia uma coisa, outra hora o presidente dizia outra, e vocês viram vários episódios, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que isso tem impacto, né? E eu tinha dito isso de forma rudimentar, com os dados do Google, que continuam lá, a gente está monitorando aqui no canal, mas tem um estudo bem interessante que saiu agora recente, que é legal que vocês conheçam. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ele é o estudo que mostra o impacto que tem a fala dos governantes, né, a respeito do isolamento social aqui no Brasil, inclusive. Só colocar aqui, eu não estou colocando tudo de uma vez, porque às vezes o computador trava, né? E aí não fica legal. Pronto, agora vai aparecer aqui.
Eu vou botar a câmera para vocês me verem. Pronto. Esse é o estudo. Tá em inglês, né? Como vocês podem perceber. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, o estudo é mais do que palavras, né? Traduzindo em tradução livre para português. E o impacto que tem nos discursos dos líderes políticos, né, no comportamento de risco durante essa pandemia. É um estudo feito por brasileiros e colaboradores estrangeiros, né, pessoal da FGV e de universidades americanas também. O estudo está publicado aqui, ó, nessa plataforma, estudo internacional, e também já foi base de algumas reportagens ao longo dessas últimas semanas. Está aqui onde ele está publicado, você pode ter acesso. Eu vou deixar o link no... Eu não tenho como deixar link de tudo, tá? Deixa isso bem explícito para vocês, porque às vezes eu termino um vídeo desse, tem mais de 20 links para botar e não tem condição de botar na descrição. Mas os principais links eu vou deixar e tudo fica gravado aqui, você dá uma olhada, não tem como ter dificuldade, é só jogar no Google, você acha. Então esse estudo mostra de forma assim cabal, né, e de que o impacto é grande, né? Então, quando um líder político, seja ele governador, prefeito, presidente, enfim, ele fala para a população sobre aderir ou não ao isolamento, isso tem impacto direto na adesão ao isolamento, ou a não adesão, ou afrouxamento do isolamento por parte das pessoas. Aí aqui tem todas as partes do estudo, lá embaixo vocês vão ver o modelo, né? Inclusive o modelo teórico que ele se baseia, os dados, né, de celular que foram utilizados e os outros cruzamentos de dados. Aí tem aqui todas as fórmulas para quem quiser depois revisar, dar uma olhada com calma. Então fica essa dica aqui para vocês. E embasou também algumas reportagens que mostram essa correlação que a gente já vinha até discutindo aqui no canal. Então fica aí essa dica para vocês e vamos ao próximo assunto que a gente já tinha anunciado dias atrás, né? E agora de alguma maneira vem à tona. Sim, uma coisa que é desdobramento dessa questão aqui, e eu vi um vídeo muito bacana elaborado pela prefeitura de Teresina aqui pertinho da gente, muito bem feito, e que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá no Facebook da prefeitura de Teresina, que fala justamente dessa questão que às vezes é uma falsa dicotomia entre economia e isolamento social. Todo mundo sabe que isolamento social produz dificuldades econômicas que têm que ser socorridas pelos governos, né? Seja ele em todas as suas instâncias com as ações que lhe competem. E isso é um debate já avançadíssimo, até entre os liberais mais radicais eles têm essa percepção nesse contexto de pandemia. Então não é só jogar a pessoa à própria sorte, né? Então eles gravaram um vídeo curtinho de 2 minutos, eu não vou exibir ele todo aqui, mas fica a dica do vídeo, só você ir lá no Facebook da Prefeitura de Teresina e dar uma olhada, que é esse vídeo aqui, ó. Vou colocar ele aqui pra cima que ele vai aparecer. Pronto, este vídeo, certo? Tá aqui aqui é o meu Facebook, tá aqui, ó, Prefeitura de Teresina. Aí você dá o play. Eu vou mostrar aqui um trechinho, cerca de 30 segundos, para vocês darem uma conferida e depois vão lá e vejam o vídeo todo. Vamos lá dar o play, tomara que não trave. Na sua opinião, o que é pior, o isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social tem feito com que a nossa economia pare, então é muito complicado. Eu, como empresário, não consigo visualizar esse cenário daqui a 2, 3 meses. Eu tenho funcionários, né, que dependem do trabalho e hoje estão passando necessidade. E eu não aceito essa situação.
É chegada a hora do governo achar uma solução para esse cenário. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Não. Como assim? Minha família? Não tem como escolher. Porque Bom, como vocês estão vendo aí, a proposta do vídeo é bem inteligente, né? Porque coloca à prova justamente o discurso mais difícil, né? Então, assim, às vezes a gente é meio seduzido por esses discursos mais fáceis, né? De que, temos que romper o isolamento social de qualquer forma, temos que voltar a trabalhar. E isso tudo é justo, né? Mas é irresponsável do ponto de vista sanitário, né? E aí, os publicitários, enfim, pessoas que escreveram o enredo desse vídeo foram muito inteligentes, né? E se fosse alguém da sua família, né? Então, você escolheria quem vai ou não, né? Então, é claro que o debate é muito mais profundo do que isso, né? Eu não estou querendo simplificar nada, mas é só para mostrar que é possível você se comunicar com a população de uma forma inteligente. E esse vídeo ele traz essa possibilidade e eu recomendo, e todos os outros que forem surgindo ao longo dos outros vídeos eu também vou trazendo para cá para a gente poder conhecer e de alguma maneira se comunicar com a população de uma forma mais inteligente, tá? Então aqui a gente discute ciência de dados, né? E também discute outras formas de se comunicar a ciência com as pessoas, né? Eu acho que essa é uma maneira inteligente de se fazer isso para que todo mundo possa saber, né? Com qualidade. O próximo assunto, que é um assunto que a gente já estava anunciando um certo tempo atrás, é o famoso assunto da saúde mental em tempos de pandemia. Não vou dar aula aqui sobre saúde mental, não se preocupem, o objetivo não é esse, mas vamos abrir esse debate trazendo alguns indicativos, né, para você, e isso vai fazer parte dos outros programas, não se preocupe, né? Então hoje é para a gente abrir o campo, como diz aqui o pessoal que gosta de futebol, limpar o meio de campo. Então a ideia é essa, tá? Então a primeira coisa que vai fazer parte dessa discussão aqui de saúde mental com vocês dizer que qual é o posicionamento. Assim, eu sou psicólogo, né, vocês sabem disso, eu digo isso desde o primeiro episódio. O objetivo não é discutir psicologia, né, enfim, saúde de maneira geral, mas só para deixar explícito que o posicionamento que tem aqui esse canal a respeito da saúde mental é o mesmo com relação aos outros temas, né? Então a gente tem que se basear em ciência, a gente tem que procurar ajuda qualificada quando precisar dela, e nós temos como criar estratégias coletivas de passar por esse momento cuidando um pouco mais da nossa saúde mental. Até quem não se preocupava muito com esse assunto e passou a se preocupar a partir de agora, pode procurar informação de qualidade, porque acredito eu, e o posicionamento oficial deste canal, que informação de qualidade faz diferença, inclusive para evitar que você adoeça, né? Então, inclusive no contexto da saúde mental. Dito isto, ou seja, a gente não defende a ignorância como uma forma de cuidado, assim, e também a superexposição de informações também pode ser uma coisa que traz adoecimento. Então tem que haver um equilíbrio e um filtro das informações que você recebe, e isso é um processo de maturidade que vai se desenvolvendo aos poucos, né? É possível a gente fazer isso coletivamente, e essa é uma das propostas do canal. Então vamos lá. Saúde mental, tanto para os profissionais da saúde mental, de todas as profissões regulamentadas, o pessoal de nível técnico, nível médio também precisa se informar para conhecer, porque há ainda pouca coisa em relação às outras perspectivas sobre a Covid. Quando eu digo pouco, eu não estou dizendo que não há, certo? Mas há poucos estudos que façam relação direta entre Covid e saúde mental, porque é tudo muito novo, né? Há estudos anteriores que falam da relação do impacto, né, das pandemias na saúde mental, mas de uma forma muito esparsa. Então, muitos pesquisadores estão se organizando agora para, enquanto a epidemia está acontecendo, fazer as pesquisas de impacto e as devidas orientações. E aí, hoje, vamos aprender quais são os principais canais que você pode procurar informações a respeito da saúde mental. Então, deixa eu subir aqui. Tá, aqui são os dados de mobilidade. E aí eu vou acessar aqui. Aí há alguns materiais que vocês precisam conhecer, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui, que aí vai ficar um pouquinho mais fácil.
espero eu que o negócio aqui não trave. Pronto, deixa eu abrir aqui, ver se é esse. Pronto. Primeiro é esse daqui. Considerações psicossociais e de saúde mental durante o surto de Covid-19 da Organização Pan-Americana de Saúde. Esse material tem todas as línguas, né, praticamente. Aqui eu estou apresentando para vocês o material em português. É um material bem simples, que dá dicas gerais, né, e orientações gerais para as pessoas em geral. Desculpa esse monte de geral que eu estou falando aqui. Para os profissionais, enfim, líderes comunitários, gestores. É um conjunto de normas básicas de preservação da saúde mental, principalmente num contexto em que a gente vive sendo bombardeado de informações e também de fake news, né? Então aqui tem algumas estratégias, recomendo que você dê uma olhada nesse material, não é muito grande, mas é um material assim, de orientações meio que obrigatório. Depois desse, e além desse material aqui, você vai encontrar, deixa eu colocar aqui, ó, no site da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, deixa eu incluir ele aqui, que aí facilita para não travar a situação aqui. Pronto, tá aqui ele, deixa eu subir a câmera, pronto. Esse site aqui é o site da Organização Pan-Americana, desculpa, aqui é o site do G1, né, que mostra os medicamentos e as ações da OMS e da OPAS. Mas o site que vocês precisam conhecer é este daqui. Perdão, botei o site errado. Pronto, achei. Tá aqui. Agora eu vou incluí-lo aqui. A gente vai já falar desse site aqui, né? Não é agora. Aqui, vamos ver se aqui. Pronto, aqui o site certo. Esse site aqui é um site muito bacana, que você vai encontrar tanto aquele material que eu mostrei, quanto outros materiais. É um site, enfim, tem todos os materiais sobre a Covid, os materiais de caráter de discussão mais médico, né, mais biológico, e também tem as orientações sociais, as orientações psicossociais nesse contexto de pandemia, né? Aqui ó, há materiais inclusive para fácil circulação pelo WhatsApp, né, para desmentir boatos e coisas do tipo. E aqui tem os materiais resumidos de saúde mental, com aquele material que eu mostrei para vocês antes, só que de uma forma mais didática, né, para poder mostrar para as pessoas com principais dicas de autopreservação, de autocuidado, né, e inclusive moderação no uso de algumas substâncias psicoativas, principalmente o álcool, que já se sabe que tem aumentado substancialmente o seu consumo. Então, esse é o primeiro ponto, né, sobre a saúde mental, um lugar que você deve estar visitando para se informar, principalmente você que é profissional, você que está aí na linha de frente, para poder procurar ajuda qualificada para orientar as outras pessoas. E você que é cidadão em geral, né, também pode dar uma olhadinha, porque também tem material para todos os públicos nesse site. Depois disso, um outro hall de informações que eu recomendo, vou aqui acessar, que é para a gente poder conhecer, são os materiais aqui do Fiocruz. São várias cartilhas, né? Essas aqui são recomendações para gestores, com foco em atenção psicossocial. Tem essa laranjinha para gestores, nós temos essa azulzinha clara aqui para quem trabalha no consultório de rua, né? População em situação de rua, também com excelentes orientações. Recomendo leitura com calma, inclusive, porque é uma leitura que precisa ter atenção e contextualização com o seu lugar de trabalho. Aí nós temos essa daqui, que é meio roxa, né, com recomendações gerais, inclusive para a população em geral. E depois temos essa aqui que fala sobre a quarentena, esse processo controverso que estamos vivendo, mas importante, né? Então é bacana você dar uma olhada nesse contexto aqui. E o outro material interessante, aí é mais focado nos profissionais, né, de saúde mental, principalmente o pessoal da psicologia,
são eu não gosto nem de chamar de cartilha, mas um material técnico, né, que o pessoal do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais tem elaborado, né? Enfim, tem vídeos, tem uma série de coisas, é importante dar uma olhada no site do seu conselho da sua região, e o CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia. E também tem, em termos de associação, né, que pode trazer umas coisas bacanas, esse material aqui da Sociedade Brasileira de Psicologia. São vários, uns 9, 10 materiais. O site deles em que há essas fontes, né? Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu só aqui. Eita, que o bicho agora travou. Vai dar certo aqui. Tá aqui. Então, a Sociedade Brasileira de Psicologia, enfrentamento à Covid. Aqui você tem todos os materiais que eles produziram até agora. Eu acho que os outros que vieram a ser produzidos estão aqui, né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, cada um sobre um assunto para orientação das pessoas, tá? Então, essas são as dicas de saúde mental que eu tenho para hoje. E lembrando sempre de tentar cuidar da gente, né? E também ter os nossos momentos. Eu sei também que tem um outro contexto que a gente vai conversar mais pra frente, saúde mental e trabalho, né? Esse modelo de home office, e a gente tá fazendo trabalho misto, home office presencial, e tem cobrança, e tem pressão, e tem um monte de coisa. Então, devagarzinho a gente vai tocando em todos esses temas daqui pra frente, tá? Outra iniciativa bacana que eu descobri há poucos dias, que eu também vou colocar aqui na tela, é a da pesquisa do pessoal do Ministério da Saúde sobre a saúde mental. Eu não sabia que isso estava em curso, descobri 2, 3 dias atrás, e vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Tá pequeno, né? Porque de fato as letras são pequenas, mas só para vocês terem a noção que o nome da pesquisa é Impacto da Pandemia do Covid-19 na Saúde Mental da População Brasileira. Aí tem esse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aqui tem o nome dos pesquisadores, os contatos do Ministério da Saúde. É um questionário meio longo, né, mas bacana de se responder, até porque daqui a pouco tempo a gente vai ter algumas informações consolidadas, tanto por parte do governo, quanto por parte das diversas universidades que estão organizando pesquisa de caráter quantitativo, qualitativo, enfim, de todas as espécies, para entender o que está acontecendo e os impactos disso no Brasil. Tá? Então, deixa eu ver aqui qual é o próximo tema. Sim, aqui é bacana. Vamos ver aqui. Devagarzinho a gente chega lá. Pronto. O próximo tema aqui do canal, que foi inaugurado ali também no segundo e terceiro vídeo, aquele debate imenso da cloroquina e de outras substâncias. Aos poucos isso vai se consolidando, né? A cloroquina continua sendo uma substância controversa, e com vários estudos dizendo todo tipo de coisa que você puder imaginar. Então vou aqui mostrar para vocês algumas coisas que já existem, né, para que você possa compreender como está ou como não está. Então a primeira coisa vou colocar aqui na tela, que é os estudos. Aí tem uma matéria, né, que mostra como estão os estudos da cloroquina, né? Só incluir aqui antes que trave. Isso sempre pode acontecer a qualquer momento aqui na situação em que eu estou aprendendo a mexer nesse negócio. Aqui, agora eu vou subir a câmera. Aqui nós temos uma matéria que mostra aquele estudo americano, né, recentemente feito, que mostra
várias limitações, importante dizer isso, mas também tem uma conclusão de que a hidroxicloroquina é ineficaz contra o coronavírus, pelo menos na maioria dos pacientes em que isso foi testado, né? Há também outros estudos que mostram que precisa ter cautela, que tem alguns avanços em alguns pacientes, isso foi de certa forma verificado, mas não é possível dizer que ela é eficiente. Então é isso que nós temos hoje, né? Se a situação mudar, a gente divulga isso aqui nos próximos episódios. É uma coisa que a gente tem dito sempre aqui, tem que ter muita calma com tratamentos, medicações e mesmo a própria esperança de vacina, né, que não será uma coisa tão breve, assim, embora a gente gostaria que fosse. Por isso, o isolamento social continua sendo a melhor ferramenta para isso que nós estamos vivendo. Aí outro estudo que eu gostaria de citar aqui é essa orientação técnica da Fiocruz. Sim, importante que vocês saibam, eu esqueci de dizer isso. Assim como naqueles outros sites, uma plataforma com um agregado de várias coisas, inclusive da saúde mental, aqui é a da Fiocruz, só da Covid-19. Aqui você pode encontrar boa parte daquelas cartilhas que eu mostrei para vocês e outras informações, inclusive esta nota técnica que eu estou aqui agora mostrando para vocês. Vamos lá, cadê ela? Tá aqui. Essa é a nota técnica que, enfim, mostra que há contextos em que é possível usar sob supervisão médica estrita, mas que não há, vou lá para a conclusão, aí você dá uma olhada com calma, né? Dá uma lida. Aqui, ó, estudos in vitro mostram a eficácia da cloroquina, isso a gente já sabia, estávamos conversando, há vários outros estudos dizendo que no laboratório há diversos medicamentos bastante eficazes, porém laboratório é uma coisa, né? Testagem em seres humanos é outra coisa. Enfim, os estudos in vitro mostram que há eficácia, no entanto, ainda não há evidências, vou grifar aqui, ó, suficiente da sua eficácia em seres humanos. É o que temos por hoje, certo? Agora, recentemente, 3 dias atrás, o CFM finalmente lançou um parecer sobre a cloroquina, o Conselho Federal de Medicina, dizendo basicamente o que a gente já estava conversando aqui, né? Explica as possibilidades de se fazer com consentimento do paciente, que é possível em alguns casos, não é possível em outros, e tal, dos efeitos adversos. Eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E o estudo não pretende, né, o estudo que embasou esse parecer, de forma alguma desautorizar o isolamento, né? Então é importante que as pessoas saibam que ainda não é a pílula mágica como está se dizendo na internet, nas diversas fake news. Então está aqui o documento, não deve ser um resumo do documento, aqui é o site do CFM. Então é importante que as pessoas saibam que ainda não tem remédio, né? E que a cloroquina não vai fazer nenhum tipo de milagre na vida das pessoas, e se for usar é com supervisão médica estrita e ainda assim com uma série de limitações, e é isso que os estudos estão dizendo aqui para todas as pessoas, certo? Inclusive essa resolução, esse parecer do CFM. Vamos lá para frente. Aqui. E falar de notícias promissoras, né? A gente tem visto aqui que começou os testes de vacina e deixa eu ver aqui, que aí é aquela tela que eu mostrei errado para vocês lá na frente, né? Tá aqui. A OMS lançou, né, uma espécie de esforço coletivo internacional para desenvolvimento de vacinas, testes e outras coisas. Os Estados Unidos não participam, porque vocês estão vendo aí na imprensa que a política do presidente Donald Trump é de enfrentamento, inclusive agora está enfrentando a OMS, meio que, na minha percepção, desviar o foco do problema que ele tem para resolver em casa do coronavírus, e meio que o Brasil às vezes se alinha automaticamente a esses entendimentos dos americanos, e a gente é que acaba perdendo um pouco, né, com isso. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que a bicha estava estranha.
Dito isso, a gente precisa compreender que tem vacina sendo testada, tem medicamento sendo testado, mas a gente ainda não tem prazo de quando isso tudo vai funcionar, né? Tá aqui o estudo, desculpa, aqui é a OMS, a tela da OMS, notícia do G1. Aí nós temos aqui outra notícia do Jornal de Brasília, né? 5 vacinas estão sendo testadas aí pelo mundo em humanos. E a mais recente, que são iniciativas da Inglaterra e da Alemanha com teste de vacinas. Aqui é Oxford da Inglaterra, tem também testado essas vacinas. Então é um futuro, espero que seja breve, mas por enquanto ainda é só uma promessa. Então a gente precisa ter cautela, muito cuidado, e seguir fazendo o que a gente faz até agora, que é discutir com qualidade, discutir ciência, né? Eu acho que é isso que fará com que a gente consiga ir para um outro patamar de qualidade de vida no futuro, o novo normal, como as pessoas estão dizendo, que será essas quarentenas intermitentes, né? Enfim, outras coisas que estão por vir nesse contexto do coronavírus, tá? Então, esses eram os assuntos de hoje. Ficou aqui o vídeo meio grandinho, né? De novo, mas eu vou tentar diminuir das próximas vezes, se for o caso, né? E tentar diminuir também o tempo entre os vídeos, tá bom? Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, divulgar as ideias. Se você não tem alguma crítica, pode deixar, a gente aí no canal, se for o caso, responderemos, né? Repito, não estou aqui para bater boca com ninguém, mas críticas construtivas, respeitosas, a gente bota para frente. É importante deixar explícito aqui para todo mundo, né, que se tiver alguma informação equivocada eu corrijo nos próximos vídeos, então temos muita tranquilidade com relação a isso. E não esqueça de fechar esse vídeo sem curtir o canal, né? Tem que curtir o canal, porque senão o canal não cresce. Tem que se inscrever no canal, curtir e compartilhar se você gostou do conteúdo, tá bom? Então a gente volta no próximo episódio. Fique em casa. Vou pegar aqui a minha plaquinha do meu aniversário. Aqui, ó. Fique em casa. Para pular de cá, é ao contrário. Fique em casa e vamos que vamos. A gente vai passar por tudo isso. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera.